Olá, que o Senhor abençoe sua casa, sua vida e sua família. Hoje eu estou aqui para te perguntar o seguinte: suas decisões elas são baseadas em um propósito ou em uma circunstância, tá? E qual a diferença entre uma circunstância e um propósito? Qual a diferença entre uma decisão tomada mediante a circunstância e uma decisão mediante um propósito? Para isso, nós vamos lá para Mateus, capítulo 26, versículo 39, onde vai dizer que Jesus, diante de uma circunstância onde ele estava se sentindo, né, triste, angustiado, ele sabia que ele tinha que ir para a cruz, tá? E aí chega um momento que ele então vai até o pai e fala assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porém, quando ele fala isso, quando ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele estava dizendo assim: Pai, se possível, que eu não morra, eu não preciso morrer, tá? Mas aí, no mesmo instante, ele entende que o propósito está acima da circunstância. E aí ele diz assim: no entanto, seja feita a tua vontade, seja feito aquilo que o Senhor quer, tá? E essa decisão faz com que toda a história da humanidade mude, porque agora o mundo tem um redentor. Então, quando trazemos para as nossas vidas, nós precisamos nos perguntar o que nos move, se é o propósito ou se é a circunstância. Qual a diferença? A diferença de uma decisão tomada na circunstância e uma decisão tomada no propósito é que quando a decisão é tomada por uma circunstância, a circunstância ela é transitória, ela muda, né? Nós estamos vivendo agora essa pandemia mundial e que a princípio você percebeu que fechou tudo, travou tudo, né? As bolsas de valores do mundo caíram todas e tal. E aí então é uma circunstância, mas você já percebe que as coisas começam a mudar, apesar de as pessoas continuarem morrendo, mas a vida está retomando o seu rumo, está seguindo a vida, ok? Então, vai haver um momento que a pandemia, o coronavírus, vai ser apenas história. Mudou a circunstância. Então, se você hoje não tiver cuidado, você pode comprometer o seu propósito por causa da circunstância. E o propósito, ele sempre vai estar acima da circunstância. E o que é, pastor, um propósito? O que é um propósito, afinal? Propósito é a razão pela qual você nasceu. Propósito é aquilo que está acima daquilo que você está vivendo no momento. Por exemplo, você tem aí um casamento para fazer, para realizar. Então, a circunstância vai fazer talvez você adiar o casamento, mas você não vai abrir mão do casamento, você vai adiar o propósito, mas não vai abrir mão do propósito. Ah, pastor, eu tenho um propósito de conquistar a minha casa. Agora, na crise, não deu, eu parei, mas assim que as coisas, a circunstância for mudando, eu vou continuar buscando o meu objetivo, que é a minha casa. Então, o propósito está acima de uma circunstância, ok? Então, você precisa ter muito cuidado quanto a isso, tá? E aí eu vou trazer para a questão de família. Por exemplo, eu sei que tem pais que muitas vezes o filho te irrita, o filho te tira do sério, e aí você então, naquele momento de raiva, aquele momento de fúria, você libera palavras tão ruins para a vida do seu filho, e aquilo penetra na vida dele, e você estabelece para a vida dele um decreto que pode interferir no propósito dele, quando na verdade era uma circunstância, um momento que iria passar, e aí depois você não tem como reparar às vezes isso, mesmo que você peça perdão, mas a palavra ficou. Então, eu preciso que você reflita sobre isso, sempre pensando no propósito, o que está acima. Ah, pastor, eu quero ser um médico, eu quero ser uma médica, eu quero fazer minha faculdade, eu quero ser uma pessoa espiritualmente melhor. Então, qual é o propósito? Como é que você se vê amanhã? Então, quando você sabe do seu propósito, você sabe de repente da sua missão, você então, ainda que a circunstância esteja contrária, você vai talvez adiar um pouco, mas você não vai tomar a decisão de abrir mão do seu propósito.
ok? Porque o propósito está acima da circunstância. A circunstância é transitória. Isso vale para o nosso casamento. Se você, por exemplo, está vivendo um momento de crise no seu casamento, é circunstancial. Porque você vai descubra qual o problema que está gerando os conflitos e resolve. Por quê? Porque o propósito é que você mantenha-se casado e possa viver uma vida com sua esposa, seus filhos, você possa criar seus filhos, tá? Sua esposa, seu esposo, isso vale para homem e mulher, mas você não pode abrir mão do teu casamento por causa de uma crise, talvez uma crise que está durando aí um mês, 2, 3, 4, talvez um ano. Descobre a causa, mas não abre mão do teu propósito. Você que quebrou uma empresa, tem um sonho de ser empresário, quebrou a empresa, quebrou, querido, quebrar, cair faz parte da vida. Então levanta, não abre mão do teu propósito. Você tem um sonho, você é empregado e agora a crise veio e você diz assim, poxa vida, eu não vou ter condição mais de abrir meu negócio. Não, querido, adia somente a decisão, mas não abre mão do propósito. Porque se você abre mão do propósito, você então vai ser uma pessoa frustrada, uma pessoa que não vai chegar a lugar nenhum, ok? Então, eu espero que essa palavra tenha te ajudado nesse dia, que o Senhor possa trazer sobre você o entendimento necessário para que você possa viver uma vida abundante, tá? Você que tem propósito, Deus tem um chamado na sua vida, querido, não abra mão do seu chamado por causa de uma circunstância. A circunstância ela vai passar. Deus te chamou, então ele vai te honrar, ok? Então fica firme, porque o Senhor é contigo. Um grande abraço, um cheiro no seu coração, e eu quero te pedir, esse vídeo vai estar lá no YouTube, você entra lá, Pastor Jurandir Gonçalves, ou Jurandir Gonçalves, vai estar lá, deixa o like, você que vai estar no Instagram, você que vai estar vendo também no Face, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá? O que você abriu mão muitas vezes em relação a uma circunstância, tá? Tomou uma decisão errada mediante uma circunstância. Eu me lembrei aqui agora, só fechando o vídeo, que muitas pessoas tomam a decisão, por exemplo, de casar, porque dentro de casa ela se sente uma pessoa que é rejeitada, uma pessoa que o pai maltrata e tal. Aí ela acha um homem que dá para ela esse cuidado e ela casa sem saber, né, se realmente aquela pessoa faz parte do propósito dela. Então, muito cuidado com as decisões que você toma aí no momento da circunstância, porque a circunstância ela vai passar. E aí, então, você vai ter que conviver com aquilo, né? Uma decisão errada. Então, sempre tome as decisões baseadas no seu propósito. Qual é o propósito? É aquilo que eu quero para a minha vida, que é definitivo. Ok? Grande abraço, Deus te abençoe poderosíssimamente.